Olá pessoal, bom dia para todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Esse amigo que vos fala, o professor Luiz Cláudio. Quero dar um abraço para todos, né? Eu estou gravando essa aula para vocês, né? Para que vocês possam assistir a qualquer momento, que vocês possam estar em casa, né? Que vocês possam estar assistindo a qualquer tempo, que vocês possam estar assistindo a qualquer dia, né? É uma coisa muito bacana vocês terem essa possibilidade de estar aí em casa assistindo, no conforto de sua casa, assistindo essa aula, tá? Hoje vamos estar falando sobre a música que nos reverte a arte, a expressão, né? A música em si. Mas antes de mais nada da nossa aula, eu queria ler para vocês um texto que vocês sabem que eu sempre gosto de ler uma palavra antes. Para poder meditar, né? Não que o professor Luiz ele é religioso, não, pode falar o que vocês quiserem. Sabe por quê? Porque nada nós podemos fazer sem Deus. E eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Eu sou inteligente. Professor, quem não acredita em Deus é burro? Não, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que eu sou inteligente. Então eu acredito em Deus. Eu acredito na força do seu poder. Eu sei muito bem a quem eu creio. Então, essa palavra que eu vou ler para vocês agora foi palavras de Jesus, uma palavra muito bacana. Eu quero que você leia, medite, chame seu pai, sua mãe que está em sua casa aí agora, para poder assistir essa aula, esse momento de meditação. A palavra que eu vou ler para vocês está no livro de Mateus 6, versículo 19. Olha que coisa interessante que Jesus deixou para a gente meditar. Olha só. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Olha só, o que diz isso? Não acumuleis tesouro aqui. Eu não tenho que juntar? Não, não é isso. Mas é melhor você ter boas ações. É melhor você ter ações aonde a sua vida possa ser bem representada. Seja uma pessoa boa, pessoa positiva, acumule coisas boas. Acumule ajudar as pessoas, acumule na medida que você faz coisas boas para as pessoas. Aí você vai estar acumulando tesouro nos céus. Você vai estar acumulando tesouro nesse local onde, quando nós partirmos, seremos recebidos. Não acumulando discórdia, briga, fofocaria, coisas ruins aqui nessa terra, porque já basta. E se você for comparar, os bancos são assaltados, são roubados, as pessoas são assaltadas nas ruas, então o ladrão rouba. O ladrão que ele está falando aqui nesse momento, infelizmente, não é esse ladrão físico, mas é o mal. O mal ele está aí para matar, roubar e destruir. Então, nessa aula eu quero que você medite nisso. Se você fizer uma coisa boa para alguém, o ladrão, o mal, ele não vai poder roubar de você essa boa atitude, porque você vai estar fazendo, está sendo acumulado nos céus. Se você fizer uma má atitude, aí sim, você vai poder ser roubado, e o mal vai roubar essa má atitude, porque é a obra dele. Mas se você for pessoa boa, se você for uma pessoa bacana, positiva, seu pensamento positivo, ajudar as pessoas, somar para as coisas positivas, você vai estar acumulando tesouros nesse lugar, nesse ambiente que o próprio Jesus Cristo falou. Um ambiente bom, positivo. E isso é acumular tesouros nos céus, guardar tesouros nos céus. É fazer coisas boas. Professor, eu não sei fazer coisas boas. Converse com seus pais, converse com sua mãe nesse momento de pandemia. O que eu posso fazer para ajudar o outro? O que eu posso fazer somar para ajudar os meus colegas? O que eu posso fazer para somar ajudar os meus professores? Sendo um aluno bom, sendo boas pessoas, prestando atenção na aula, ajudando o seu pai e a sua mãe. Óbvio, olha para mim aqui. Você não tem seu pai e sua mãe para sempre. Um dia você vai ter que deixá-los. E um dia ele também vai ter que deixar você. Por isso, ame agora. Dá um abraço forte em seu pai. Dá um abraço forte em sua mãe. Porque são bens temporários. Vai ter um dia qual você não vai poder vê-los. Vai ter um dia qual você só vai ter eles aqui, no seu coração. A lembrança. Mas fora isso, você não vai poder ver mais. Então acumule tesouros agora nos céus. Acumule boas atitudes, começando por seu pai e sua mãe. Que honra
que ajuda, que trabalha, dá um duro danado para sustentar você. Certo? Ok? Então, vamos dar início à nossa aula. Chegue para perto, chame alguém para poder assistir essa aula. Essa aula é bem interessante. Vamos estar falando um pouco sobre o seu livro, se você quiser acompanhar essa aula. Está no livro de artes, na página 30 e 31. Tá vendo? Ó, o livro que eu estou usando. Então, quando eu falo assim, expressando a arte através do som. Ou seja, o som em si é uma arte. A capacidade de harmonia entre as notas faz com que o som reflita em harmonia, faz com que o som reflita em notas musicais. Nós sabemos que existe o dó, o ré, o mi, o fá, sol, lá, si. Então, essas notas fazem junto no conjunto harmônico o que você chama de som. Ó, você está vendo esse som ao fundo aí? Aqui é um som, aqui é uma arte. E essa arte transmite as lembranças. Existe uma coisa que é muito interessante. A música em si, ela inere o ser humano, ela acalma o ser humano, ela acalma a alma do ser humano, ela acalma o espírito do ser humano. Então a arte nada mais é do que esse conjunto, a música nada mais é do que esse conjunto de abordagem funcional, aonde você nota a sua capacidade de pensar através do som. E é muito interessante isso, porque assim, a música em si, essa reflexão com a música transmite para a gente, faz com que a gente lembre do passado, faz com que a gente lembre de um momento bom, faz com que a gente se pense em primórdios do nosso tempo. Então a música eleva esse sentimento. A música eleva essa forma de pensar. A música, ela reflete, né, a expressão sentimental do ser humano. É algo aonde o homem não pode tocar. É algo imaterial, é o sentimento emocional. É o sentimento aonde transforma-se a música. Deixa eu só parar um pouquinho. Pronto. Aí assim, porque passou um carro de som, você vê que a aula é gravada, infelizmente acontecem essas coisas, desculpe. Então assim, essa abordagem artística e espiritual faz com que a música nos eleve a lugares diferentes. De repente você está em sua casa, quando você começa a ouvir uma música, você pensa que você está em uma praia, você está em um jardim bonito. E isso é a capacidade espiritual que a música tem. Ela acalma a alma. E nessa aula de arte eu quero que você aprenda a gostar da música, mas música de verdade. A música, ela tem os seus próprios sons. A música é algo que constantemente, sendo muito difícil de se fazer, por ser uma coisa muito boa e real, a música ela é transmitida através de instrumentos, através de sons, através de harmônicos, através de instrumentos de sopro, nós temos instrumentos de percussão, instrumentos de corda, e nós temos instrumentos de teclas, a qual esse instrumento transforma-se em harmonia. E o que você chama de som, o que você chama de conjunto musical. Então, a abordagem artística é necessário ter uma obra musical, e essa obra é composta pelo compositor. Ele vai fazer o texto da música, o compositor. O compositor ele transmite essa interpretação, esse texto para ser interpretado pelo cantor. Mas o processo da produção da música é muito grande. Nós temos aí a composição da música, que eu falei que é a figura do compositor. Nessa composição da música, nós temos também, além desse propósito musical, nós temos a questão da significância, da harmonia do som, aí chama-se um harmônico, onde vai fazer a partitura daquela música, onde vai fazer conhecer as notas daquela música, e depois que você conhecer a nota daquela música, vai gerar o som, que é o conjunto harmônico da coisa, que é o conjunto harmônico que dá e gera-se a sinfonia, que é o som. Né? Então a música é arte. Nós temos hoje no Brasil um celeiro de cantores magníficos. Né? Nós temos hoje um celeiro de cantores magníficos, temos hoje um celeiro de cantores estupendos. Né?
desde a velha guarda, a jovem guarda, até o contemporâneo, até os novos ritmos que criaram, né? Mas assim, a música foi usada para o romantismo, para o acalanto, né? Esse acalento de transformar as letras, as melodias em louvores a divindades. Aí nós temos músicas que eram feitas para louvor a deuses pagãos e ao Deus cristão. Nós temos músicas que eram feitas para a introdução de rituais, e esses rituais eram também elevados através dessas canções, que é como se fosse uma porta de passagem para que aqueles que eram adoradores daquela divindade pudessem chegar mais perto do nível espiritual daquela divindade, né? A música reflete as emoções que eu estou sentindo, que você está sentindo, reflete a questão do fenômeno natural da universalidade emocional. Se você ouve uma música, ou você se emociona ou você não gosta, de duas reações. Ou você gosta, se emociona, ou te irrita, né? A irritabilidade emocional também gera-se em relação à música. E essa música ela é transformada, ela é adotada com perímetros, né? Ela é transferida com perímetros. Mas falando um pouco sobre a história da música, né? A música em si, ela aqui no Brasil, que estamos vivendo, né? Ela foi muito repercutida, né? Entre o passar dos anos do tempo, nós tivemos aí alguns movimentos artísticos, né? Nós tivemos aí alguns movimentos aonde elevou a capacidade da música. Tivemos aí a velha guarda, que era representado por aqueles cantores, o Aldir Soriano, né? Eu Não Sou Cachorro Não, e aí vai por diante, né? É representado também por Nelson Ned, né? Representado também por Nelson Gonçalves, que são cantores da velha guarda, cantores que tinham uma linguagem romântica, poética, música voltada, olha aí, somente para o amor, a música voltada para a conquista, a música voltada para o galanteio. Então a velha guarda era basicamente os poetas adotados suas canções para a conquista das pessoas, né? A mulher conquistando o homem, conquistando a mulher conquistando o homem, e assim por diante. E não existia muitas cantoras. Eu tenho como destaque nessa época da velha guarda, mais ou menos em 1923, 1940, mais ou menos, a Sula Miranda. Sula Miranda não, a Carmen Miranda, que ela levou o samba do Brasil para outras fronteiras. Ela levou o samba para fora do país. Ela conquistou fora do país o reconhecimento musical que o Brasil tinha, que até então estava obsoleto. E teve o maior vínculo através dos tempos, inclusive com a Semana de Arte de 1922, onde foram lidos poemas, e esses poemas, alguns viraram canções. E o Brasil passou a ter uma identidade cultural. O Brasil passou a ter uma identidade dentro da arte. Né? O Brasil passou a ter uma identidade onde elevava-se o conhecimento, onde elevava-se essa forma de pensar, elevava-se esse conceito. Então, a musicalidade. Né? Falamos isso em musicalidade. Mas, professor, como é que eu posso medir isso? A medição vem com a conquista. O espaço. E há admiradores. Né? Depois que veio a velha guarda, onde a política, onde o Brasil passava-se por essa transformação, aí veio do realismo para o parnasianismo, aí veio essa transformação, os realistas criticavam os parnasianistas, aí veio o modernismo. Em 1922, com a chegada do modernismo no Brasil, com a declaração do Getúlio Vargas, o presidente dos pobres, uns eram tirano, para uns eram um santo homem. Mas não é isso que eu quero dizer. Enfim, com a chegada do modernismo, com a chegada de Getúlio Vargas para o Brasil, vindo da Itália, decretando no Brasil o Estado Novo. O Estado Novo, ou seja, essa simbologia da decretação do Estado Novo no Brasil, que ele se inspirou na Itália, Mussolini. Só que na Itália eles tinham condições financeiras para estabelecer essa nova forma de governo. No Brasil não tinha. E com isso houve a queixa geral na educação, na cultura, porque o Brasil não tinha uma identidade. O Brasil não tinha, até então, algo dele. Era tudo copiado da Europa. Inclusive as músicas. Algumas músicas eram cantadas em inglês. Mas depois de 1922,
veio outros movimentos, aonde elevou a música. Concursos na Rede Tupi, concursos na antiga Rede Record, concursos na antiga TV, né? Manchete, esses festivais de música, onde eram estabelecidos no Brasil cantores, interpretações. Eu tenho como destaque a voz inesquecível do boêmio Nelson Gonçalves, quando ele falou no Brasil, né? Boemia, aqui me tem de regresso, né? Lhe suplicando te peço uma nova inscrição. Olha que música. Voltei para rever os amigos que um dia que eu deixei a chorar de alegria, né? Me acompanham o meu violão. Então, olha aí, uma música bonita, música romântica. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, né? Partiu assim, tão contente, aí vai por diante a música. Então, uma música bonita. Depois veja, pesquise sobre Nelson Gonçalves, tá? Deixo como tarefa também você pesquisar sobre a vida e a obra de Nelson Gonçalves. Cada período da música eu vou pedir um representante, tá? Fique atento. Então, assim, saímos um pouco da velha guarda, que em 1922, 1940, mais ou menos, e chega-se o movimento da jovem guarda, que teve por cabeça Roberto Carlos, né? O garotinho Roberto Carlos, o menino de ouro Roberto Carlos. Aí ele veio com a música já um pouco mais rebelde, mas também romântica. Quando ele falou assim, olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. É um alerta, né? Quando ele falava também, olha só que festa de arromba, olha só onde eu fui parar. Aí começou a ter a quebra de paradigma da juventude rebelde, professor. Como assim juventude rebelde, professor? A juventude é onde você trazia a rebeldia através da canção, disfarçada. Isso em 1960, 1970, né? Aonde começou o tempo da brilhantina, né? As pessoas usavam brilhantina no cabelo, ia dançar com aquele sapato branco, calça boca de sino, ia para os bailes da vida dançar. Não tinham o que fazer, tinham que dançar. E o que acontecia? Essas músicas que eram cantadas, inclusive de Roberto Carlos, os Freevers, né? Surgiu grupos onde representavam, eram inspirados pelos Beatles, sempre, né? Inspirado pelas bandas inglesas. Os Beatles, principalmente, foi uma inspiração muito grande para todos os músicos aqui do Brasil, né? Inclusive para Roberto Carlos também, que juntou-se com Erasmo Carlos e fez uma parceria positiva que até hoje existe. Erasmo Carlos como um grande compositor, Roberto também como um grande intérprete, os dois, e juntou-se nessa parceria, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E criou-se várias músicas, né? E as músicas de Roberto Carlos começou a ter um certo teor de crítica na sociedade conservadora, porque ele começou a dizer, ó, Splish Splash foi o beijo que eu dei. Dentro do cinema, todo mundo olhou me censurando, só porque eu estava amando. Agora lá em casa, todo mundo vai saber que o beijo que dei nela fez barulho e fez chover. Split Flash foi o beijo que eu dei. Então era uma coisa muito estranha você beijar uma menina dentro do cinema. Era questão de falta de respeito. As pessoas que estavam ali, a sociedade conservadora, não tinham que ver aquilo. A sociedade conservadora, ela não aceitava aquilo. Então, começou a quebra da questão de paradigmas, né? É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, a garota pegou fogo em mim. Então, olha aí, ó, regras de civilizações que estavam começando a ser criticadas através daquela canção, através daquela música, daquele período. E a sociedade da juventude naquela época, que era rebelde, até então, a Revolução Calçadinha, chama-se dizer assim, juntamente com a Brilhantina, que já estava dando lugar a um outro movimento, que é a Jovem Guarda, e passou a ter uma crítica, passou a ser considerada como crítica. E essa crítica absolutista, essa crítica onde transformava-se essa canção em ações de contra o governo. E querido, e contra o governo. Naquela época era uma questão de ocorra ou então seja um argumentista muito bom. Porque para você ir contra o sistema naquela época não era como você vê hoje, as pessoas falando mal do presidente, falando mal do governador, falando mal do prefeito, xingando e colocando vários adjetivos nas autoridades. Antigamente o critério era outro. Se você falasse do presidente, se você falasse do governador ou criticasse o sistema, você era punido. E aliado a isso,
não tinha bem que uma liberdade de expressão. Nós tínhamos uma censura. E em 1964, com um golpe militar, com a ditadura militar, surgiu outros movimentos culturais, como o tropicalismo, idealizado por Caetano Veloso, menino ali de Santa Amaro, filho de Dona Canô, né? Surgiu o tropicalismo. E esse tropicalismo ele veio com uma forma muito forte em protesto. Tanto que a bandeira, o timbre do movimento era proibido proibir. Caetano Veloso com Torquato Neto, Gilberto Gil, os novos baianos, né? Baby Consuelo, Pepeu Gomes e vai por diante. Surgiu esses movimentos, aonde já passou a criticar diretamente a chamada conservadorismo, chamada conserverância da sociedade. Aí eles chamavam a sociedade conservadora, inclusive, de caretas, né? De pessoas caretas que não tinham aqueles costumes. Ou seja, o ridículo passou a ser bem adotado. A canção demonstrava isso, que o ridículo era bom, né? Que a cultura tinha que ser livre. Todas as bandeiras, todas as cores, independente do seu credo, independente do seu sexo, independente de qual tipo de sexo que você optou a ser, era liberdade, era proibido, proibida. Aí você vê o nome. Era um prejúrio de libertação, ou seja, era um sentimento de cultura demasiada, uma cultura de liberdade total. Aí veio o local, a chamado bacanal cultural, ou seja, o Brasil passou a ter um movimento aonde começou a incomodar o pé das autoridades. Como o governo era de ditadores, era de militares, eles não admitiram. Eles não admitiram de forma alguma. E com o golpe de 1964, com o exílio inclusive de alguns políticos, o Congresso fechou, né? O Supremo Tribunal também fechou, e o governo militar passou a ser adotado como base no Brasil. Os militares comandavam o Brasil. E isso foi uma coisa muito triste. Isso foi uma coisa muito triste. Por quê? Porque os principais nomes da cultura hoje que você vê em liberdade foram exilados. Não só da música, mas do teatro, do cinema, do jornalismo, também foram exilados. Caetano Veloso foi exilado, Gilberto Gil foi exilado, Jorge Amado foi exilado, enfim, várias figuras artísticas foram exiladas, passaram pelo exílio. Inclusive a presidente Dilma Rousseff foi exilada. Não foi exilada, foi perseguida, presa como terrorista. E alguns políticos, né, se abrigavam em Cuba, né, com o apoio de Che Guevara, El Compañero, né, que era o que treinava as guerrilhas contra a ditadura militar no Brasil. E a Colômbia e a Bolívia não, a Cuba passou a ser celeiro político, asilo político de alguns brasileiros que eram políticos, encontrou asilo político, né? Então, quando junta-se isso à cultura, à música e os movimentos que aconteceu aqui no Brasil, gerou-se a seguinte forma: existia um setor chamado DOPS, que era um setor da censura, e essa censura recebia um carimbo, não era como esse aqui não, mas batia-se o carimbo: censurado, não censurado. O que era censurado não ia ao ar. O que não era censurado ia. Ou seja, existia um soldado, um representante da censura em cada setor de comunicação no Brasil. Não se podia falar tudo, não se podia cantar tudo, não se podia se expressar contra o sistema. Não podia, né? E isso foram feitas várias canções que foram hinos da ditadura militar, né? Várias canções, né? Vários cantores. Elis Regina foi uma das pessoas que bateu muito na ditadura militar. Geraldo Vandré, né? com a canção Caminhando e Cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, prédios, construções. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha aí. Então, esses eram o hino contra a ditadura militar. E veio um baiano,
grande poeta, que fez um movimento tropicalista. Um movimento jamais agressivo, aonde gerou-se manifestação e os jovens de todos os setores do Brasil passaram a ser seguidor. Não tínhamos Instagram, não tínhamos Facebook, não tinha grupo no WhatsApp, era tudo no gogó, era tudo na conquista, porque tinha rádios que eram clandestinas também, que passavam música de protesto. Tinha televisões, e já a televisão já era mais difícil, porque a televisão era controlada pelo sistema de comunicação. E a censura estava ali. E essa resma da censura não durou só em 1964. A resma da censura durou até em 1988, com a construção disso aqui, da Constituição de 1988. Ela foi levantada pelo senador Ulisses Guimarães, dando liberdade de expressão a todo mundo. Aonde a censura caiu, a república deu lugar à ditadura militar. E com isso, houve-se várias questões, várias, mas não foi tão fácil assim a aceitação, não. Ainda teve resma, ainda tinha políticos que eram ditadores, ainda tinha políticos que eram a favor da ditadura, tinha políticos que não eram a favor da ditadura, como hoje você vê certos movimentos políticos aí, né? Pessoas com placa na mão pedindo a volta do AI-5, que foi uma forma de prender, calar a boca dos jornalistas, de vetar a opinião pública. Ou seja, só é assim. Se você não quiser que seja assim, se dane fora do país, preso ou exilado ou até mesmo morto. Porque muitas famílias ainda hoje discutem onde é que está o corpo de seus entes queridos, perdidos por ditadores, perdidos por pessoas que estavam envolvidas na ditadura militar. Existe até hoje, para você ter uma ideia, corpos, pessoas que foram sumidas, sequestradas, que eram contra o governo. Né? Mas para você entender muito bem, Caetano Veloso, quando ele começou a fazer as canções, ele começou a afetar a moral dos bons costumes daquela época, entre aspas, a moral dos bons costumes. Começou a afetar, começou a criar um certo descompasso, tá? Um certo descompasso no equilíbrio da censura. Quando ele falou assim, deixa eu cantar para meu mundo ficar odara, para ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que sim sonhara, canto e danço o que dara. O que é isso? Que palavras são essas? Que coisas feias de se falar? Se dizia a sociedade daquela época, a sociedade conservadora. Né? Quando ele fez outras canções que chamou a atenção do sistema político. Né? Outras línguas mesmo, minha pátria é minha língua. Né? E começou a fazer outras músicas que chamou a atenção daquele sistema de governo ditador em perguntar quem é esse menino, quem é esse cara lá da Bahia, desse interior de Santa Amaro, que está afetando, confrontando o sistema de governo ditatorial estabelecido na República Federativa do Brasil. E Caetano Veloso fez um show, um evento para levantar o tropicalismo, onde ele estava sem roupa e se envolveu na bandeira do Brasil. Não pode crime. Você não pode usar os símbolos do governo para se manifestar, principalmente a bandeira. Foi um dos erros de Caetano em manifestação. Um erro bom. Que se não fosse essas coisas, ainda estávamos na ditadura militar. E ele fez a música Tropicália, né? Onde mostrava a realidade das canções, o que acontecia no Brasil. E essa música Tropicália, depois eu quero que você pesquise ela também, ó, segunda atividade nossa. Tropicália é o nome da música. Quero que você pesquise e faça um parecer sobre ela. Tá bom? Outra coisa, quando você volta para questionar um sistema de governo, você tem que ter bagagem literária. E eles tinham. Surgiu outros movimentos, aonde falava diretamente no coração da ditadura militar. Exílio. Peso do exílio. Caetano Veloso exilado. Roberto Carlos aqui fez uma música em homenagem a Caetano, chama Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Uma história para contar de um mundo onde ele estava tão distante. Né? Um dia vou ver você,
cantando-lhe um sorriso, pisando a areia branca, que é seu paraíso. A areia branca que ele está dizendo era a areia da lagoa do Abaeté. Né? Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. Ó. E ao se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. Ele fez essa canção porque Caetano estava fora da Bahia, estava fora do Brasil, estava exilado, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Um soluço e a vontade de ficar mais um instante. É uma declaração de apoio disfarçada que Roberto Carlos fez para Caetano Veloso. E Gil, o velho Gilberto Gil, o grande mestre Gilberto Gil, poeta, ele fez outra canção também, que chama assim, ele fez uma versão, né, aliada ao Bob Marley, que é Não Chore Mais. Bem que eu me lembro, a gente sentado ali, fazendo a fogueirinha de papel, observando hipócritas disfarçados andando ao redor, ou seja, os soldados disfarçados ao redor, andando ali ao redor daquelas pessoas que estavam detidas, presas ali. Né? E ele fez essa canção. Em 1988, levantou-se a bandeira da música livre, da cultura livre. Né? Mas a censura ainda se continuava. A censura ainda estava. Não se podia cantar tudo. Mas surgiu um baiano, aqui de Salvador, Maluco Beleza, que foi o criador do movimento rock baiano. Nosso grande Raulzito, Raul Seixas, que ele veio cantando também contra a sociedade conservadora. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Se eu quero, você quer. Toma banho de chapéu. Ou discutir Carlos Gardel. Ou esperar Papai Noel. Então vai, faça o que tu queres, pois é estudo da lei. Esse estudo da lei é um livro feito por um mago. E que Raul era adepto dessa magia, juntamente com um cara que era o grande compositor dele, chama-se Paulo Coelho, um grande escritor, ainda é vivo. Quero que você pesquise também. Paulo Coelho, Vida e Obra. E Raul veio cantando essas canções que batia diretamente no governo conservador, não militar, mas conservador. Né? Aí veio Maluco Beleza, sei com o meu lado, eu no meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Né? E controlando a minha maluquez, encarada pela lucidez eu vou ficar com certeza, Maluco Beleza. Né? Então, pense aí. E essas canções eram voltadas para a crítica. Aí, se você esperar mais um pouquinho, surgiu outro movimento, o movimento do rock brasileiro, pop rock brasileiro, liderado por bandas, o Traje a Rigor, Renato Russo com a Legião Urbana. Aí veio Paralamas de Sucesso, bandas aonde demonstrava ações de protesto, né, chamada geração Coca-Cola. E na Bahia surgiu um movimento muito interessante, que era o movimento do Axé Music, com a chegada, é claro, nos anos 60, 70, do trio elétrico, fundado por Dodô e Osmar, Armandinho, Dodô e Osmar, da Cuíca, né, chamada Tuíca, que andava aquele carro com aqueles telefones do lado, fazendo som, as pessoas iam atrás tocando no carnaval, e ali gerou o trio elétrico, que demonstrava música também. Só que apenas um ritmo, frevo, canções de marchinhas de carnaval. Não tinham identidade também. Tipicamente baiano. Porque o carnaval da Bahia é o maior carnaval do mundo. E veio Luiz Caldas idealizando o Axé Music. E ele veio cantando aquela música de molejo, uma música dançante, uma música que falava-se de sexualidade, mostrava a baianidade e trazia também para a sociedade conservadora um choque. Né? Ele vê assim, menina do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, todo mundo começa a gritar, pega ela aí, para quê? Para passar batom de cor azul. Aí você vê a rima, era uma rima que todo mundo pensava de pejorativo,
Que é isso? Eu vou cantar isso, rapaz? Sai fora, não vou cantar isso não. Mas era que Luiz Caldas cantava, né? Aí ele fez um protesto com Luiz Gonzaga, falando-se sobre Chico Mendes. Oh, não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para cantar. Se cantar não nasce, se nascer não dá. Até piada boa, até pingada boa tá difícil de cantar. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. E a árvore é que está, poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Chico Mendes era um homem que lutava contra os que destruíam a natureza, era ecologista. Chico Mendes morreu. Então, para você ver, a música ainda estava aliada a protestos, né? Ainda estava aliada a protestos. Então, era canção. Aí da Axé Milk gerou várias bandas, Manda Mel, Banda Beijo, veio explodindo aí a vários outros movimentos culturais, o samba reggae cantado por Edson Gomes, né? Samba reggae cantado pelas bandas dos anos 90, que era o El Chan, aí vai por diante. Nomes como Chicletes com Banana, Belmarx, Asa de Águia, com Durval Leles. Aí veio Márcia Freire, né? Com a banda, não me recordo agora o nome da banda dela, mas não sei se era Beijo, era Eu Eva. Aí veio por diante, né? E surgiu nos anos 90 a Daniela Mercury, surgiu a Ivete Sangalo, que hoje está explodindo, que são as musas aí do Axé Music, que está aí. E a musicalidade do grande mestre Luiz Caldas explodiu o Axé Music, adorado até por outras pessoas, aí por outros conhecidos por lugares do mundo. Então, nessa aula, nesse grande resumo, você viu aí o que é a música, o que a música tem esse poder. Tá? Então, para a atividade de vocês, essa aula serve para o 6º, 7º e 8º ano, porque assim, o nosso assunto dessa unidade terminou. Se eu for avançar, o livro vai acabar, a gente não vai ter nada para dar na 4ª unidade. Então, essa aula serve para as 4 turmas. Musicalidade, tá bom? Vamos estar trabalhando firme nisso aí. Hoje eu gravei essa aula, mas na semana que vem vamos estar juntos. Com certeza a internet vai estar bacana. E essa prática de gravar aulas vai ser normal. Viu? Vai ter dias que eu vou gravar aula para vocês. Vou postar inclusive no meio da semana também. Eu vou voltar a fazer isso, porque a aula gravada você pode assistir a hora que você quiser. Né? No Zoom, é claro que tem um contato bom ao vivo, você tira dúvidas, mas você pode tirar dúvidas também comigo no meu privado, né? Que é o 92004080. Né? Vocês podem tirar dúvidas comigo lá, eu vou estar à disposição. Eu atendo das 8 da manhã, melhor, das 11 da manhã até as 17h30, porque o outro horário estou dando aula. Né? A partir das 17h30 não atendo mais ninguém, porque é o momento do meu descanso. Mas das 11 até as... eu paro meio-dia, depois de 1 até as 17h30 eu atendo todo mundo. Certo? Então, assim, meu horário de atendimento, de 1 às 17 da tarde, para atender alunos, tá bom? Para tirar dúvidas, para corrigir a atividade. Depois disso, eu não mando. Essas pesquisas que eu pedi para vocês, sobre o movimento tropicalista e sobre vida e obra de Nelson Gonçalves, manda para mim de caneta, tá bom? Ó, por favor, mande de caneta. Não escreva de lápis, porque se você escrever de lápis, eu não vou enxergar, tá bom? Então, ó, mais uma aula vencida, né? 40 minutos de aula que nós ficamos aqui. Aula boa, você deve ter aprendido um pouco, eu também aprendi, porque a gente aprende de forma recíproca, né? Você aprende e eu aprendo. E juntos vamos chegar aí a uma ideologia de pensamento, certo? Que sejamos assim unidos sempre. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Medite, né? Medite. Assine meu canal, Colônia de Mestres, tá ok? No YouTube. Lá tem aulas também bastante interessantes para que vocês possam estudar. Nós não podemos parar. Quem para é porte, congela e não pode mais tirar do lugar, só quebrando. E para quebrar dói, né, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos. Estamos firmes, estamos juntos. E não vamos deixar a peteca cair. Vamos estudar. Conte comigo, sou o professor Luiz Cláudio, aqui para ajudar no que for preciso. Desculpe qualquer coisa. Eu estou aqui no meu cenário novo, vocês estão vendo aí do Colônia de Mestres, tá? Isso aqui eu fiz fácil, ó. Vou explicar para vocês. Está vendo aqui, atrás? Eu vi na internet isso.
Então, faça isso também. Faça coisas novas. Eu vi na internet a produção de pallets, jardim suspenso. Está lá no meu canal, Colônia de Mestre, como é que faz? Peguei ele, limpei, invernizei todinho, botei umas plantas, está lá no meu canal, o passo a passo que eu fiz, e botei para enfeitar minha varanda. E esse daqui, tá vendo? Olha só, vou pegar aqui um pouquinho. Ó, eu fiz para enfeitar meu escritório. Botei algumas coisas assim penduradinhas, tá vendo? Ó, aqui é meu espaço, onde eu fico, onde eu trabalho, tá? Aqui é minha mesa, tá vendo? Meu escritório, onde eu estou. Estamos aqui, trabalhando, para que você aprenda, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe, estamos juntos. Tchau, tchau, gente.